Para o tempo. Eu agradeço o convite, agradeço o Dr. Roque, o Edson, Dr. Alexandre pela indicação e pela apresentação, pela gentil apresentação. Acho que, na verdade, eu fui convidada para vir aqui conversar com os colegas, muito mais pelas dúvidas, e quando conversava com o Alexandre para organizar o que iríamos conversar, eu falei, vou escolher as dúvidas mais duvidosas, que são as dúvidas que aparecem no meu dia a dia e que muitas vezes eu converso com o Alexandre, eu ligo para o Alexandre até para conversar, porque elas são constantes. Na vara especializada eu só tenho falências e recuperações judiciais. Quando fui designada para a vara, eu sou juiz auxiliar da capital, quando fui designada, todos os colegas que me encontram falam, vara de falência. Aí eu olho e falo, e recuperação judicial, porque a palavra recuperação judicial ainda tem uma conotação um pouco mais positiva. Como o Alexandre falou, referente à recuperação judicial e a questão da empresa, e a lei de recuperação judicial, a inclusão desse Instituto da Recuperação Judicial no ordenamento brasileiro, eu acho que, antes de tudo, é preciso que se tenha em mente que visa recuperar as empresas que são recuperáveis. E esse gráfico que o Alexandre trouxe da vida de uma empresa é muito importante, até mesmo para os advogados. Os advogados e as empresas, na hora de tomar a decisão de quando pedir a recuperação judicial. E eu tenho que isso é fundamental, porque muitas vezes se deixa para pedir a recuperação judicial quando a empresa já está numa fase de declínio, isso acaba combinando com a convolução em falência cedo ou tarde. A Lei 11.101, eu acho que ela instaura um novo olhar na recuperação judicial. Como eu sou juíza há pouco tempo, eu convivi muito pouco com a concordata. Muito poucas concordatas passaram pela minha mão. Mas ainda tive acesso a algumas em varas cíveis, e tem concordatas que ainda não acabaram. A lei já tem 5 anos, mas ainda existem várias concordatas em trâmite nas varas cíveis. A recuperação judicial, acho que ela instaura um novo enfoque, é um novo olhar. Eu acho que o legislador buscou justamente esse novo olhar. Até esse pessimismo que a gente tem quando fala em recuperação judicial, muitos colegas ainda relutam e falam, mas recuperação, olha meio de lado, talvez imaginando aquela concordata que não acaba nunca, aquele credor que vai empurrando, não vai pagar mesmo, e o final é a falência. Eu tenho que a recuperação não é isso. Eu sou muito otimista, mas não otimista cega que acha que tem que recuperar a qualquer custo. Acho que tem que recuperar o que for recuperável. Eu acho que essa é a intenção da lei e esse é o cuidado que nós, juízes, temos que ter, seja no recebimento da inicial, como o Alexandre falou, o porquê desses documentos que são exigidos, de balanços e balancetes, de fluxo de caixa, o porquê disso. Porque tem que ter essa transparência, a empresa, de fato, ela tem que ser recuperável. Porque se ela não for recuperável, muitas vezes os falencistas dizem de forma uníssona que, em muitos casos, a falência não é a pior coisa que pode acontecer para a empresa. Nós temos exemplos na vara muito bem sucedidos, o senhor pode até ficar surpreso, mas de continuidade de negócios, que são muito mais benéficas para a empresa, para o negócio e para os credores, que certamente vão receber de uma forma muito mais eficiente do que uma recuperação que se trate e que não vai efetivamente prosseguir de uma forma eficiente. As metas, e eu acho que isso é importante até para ter um olhar e para o juiz quando vai manusear o processo de recuperação judicial, é que o legislador, ele quando criou e quando instaurou esse Instituto da Recuperação Judicial no Brasil, ele tinha algumas metas. Recuperar o que é recuperável efetivamente, a proteção aos trabalhadores, redução do custo de crédito, aqui eu sou bem crítica nesse sentido, depois na hora das travas bancárias eu vou falar, mas de qualquer forma esse foi o objetivo da lei. Celeridade nos processos, participação dos credores, e aqui eu falo da dialética, que ela é muito importante, e é importante que o juiz tenha isso em meta. A recuperação judicial, ela visa uma conversa entre os credores, é isso que ela busca. Então, tem que possibilitar essa dialética entre os credores para que a recuperação seja eficiente. Porque um credor só vai confiar numa empresa que está em recuperação judicial se efetivamente ela for transparente, como o Alexandre falou no princípio da transparência, e o juiz tem possibilidade de fomentar essa questão, seja possibilitando o contraditório, seja chamando o credor para vir, ela está pedindo isso, é possível, vai continuar mantendo, vai continuar fornecendo. Acho que essa visão é muito importante para nós juízes na condução do processo de recuperação judicial. Outro objetivo também é a maximização do valor dos ativos, e aqui em especial em relação à falência.
O artigo 47 da lei, eu chamo ele de coração da lei de recuperação judicial. E ele é o coração porque ali, se nós lermos aquele artigo, eu consigo resolver e quando não consigo, pelo menos tenho as nuances para tentar resolver qualquer questão relacionada à recuperação judicial. O artigo 47 ele fala lá que a recuperação tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Vejam quantas metas. Esse artigo ele nos possibilita tratar de qualquer questão, e sempre que se for ler outros artigos dessa lei, é importante que se tenha em mente esse artigo 47, porque eu acho que é a partir dele que a gente consegue resolver da melhor forma, né, todas as questões que aparecem. Eu coloquei aqui a questão da mentalidade. Eu acho que com esse artigo 47, eu também uso que ele acaba sendo o óculos do juiz e o óculos de todos os operadores do direito quando trabalham com recuperação judicial. É o olhar do juiz, é o olhar do Ministério Público, é o olhar do advogado, do próprio credor. Porque se levar em conta essas metas que constam nesse artigo 47, a gente consegue tratar a recuperação e processá-la de uma forma eficiente. O Alexandre falou no princípio da transparência, ele tem um artigo até num livro de Direito Recuperacional que eu gosto muito, que ele fala do princípio da transparência. A empresa em recuperação judicial, acho que ela tem que saber que ela, ao deferir o processamento, ela entra como se fosse numa casa de vidro, ou num Big Brother, se a gente for falar porque, na verdade, ela tem que entender que todas as informações, ela tem que prestar as informações do processo, porque o credor que está submetido à recuperação judicial, ele tem que ter acesso às informações. Não adianta achar, e os advogados, dentro da questão da inicial, quando o Alexandre falou, não adianta achar que eu vou pedir a recuperação judicial, não vou prestar informação alguma, e o credor, na hora da Assembleia de Credores, vai dizer sim, eu apoio esse plano. Na prática, não é assim que funciona. Então, eu acredito, sinceramente, que para o sucesso da recuperação é importante que os próprios advogados que atuam na área da recuperação judicial e o credor tenham essa mentalidade. Muitas vezes, em empresas familiares é um pouco mais difícil, até para o credor abrir as informações. Mas o credor não, a empresa, o empresário abrir a informação. Mas como eu vou botar essa informação para o credor? Ele tem que ter acesso. Porque, na verdade, quando se pede uma recuperação judicial, se entra com um pedido de recuperação judicial, o que eu estou falando? Eu estou em dificuldade econômica. Então, não adianta querer esconder isso e achar que vai conseguir ter sucesso. Acho que é muito mais fácil reconhecer, o pedido de recuperação judicial nada mais é do que reconhecer. Eu estou em dificuldade, mas eu tenho um plano consistente e, a partir desse plano consistente, eu quero me recuperar e voltar ao pleno vapor das minhas atividades. Eu acho que a ideia da recuperação judicial é essa. Eu separei algumas questões que eu coloquei aqui pontuais, mas são as que me trazem maior, que eu acho que são as mais conflituosas, tanto para o juiz que trabalha na recuperação judicial, como para os juízos cíveis das ações individuais. E para nós aqui na vara especializada é um pouco mais fácil de lidar com isso, porque eu só tenho um processo de falência de recuperação judicial. Mas para os colegas das varas cíveis do interior e pior ainda das varas cumulativas que tem cível, criminal e todas as áreas, trabalhar com processo de recuperação, muitas vezes, eu acho que acaba gerando um problema ainda maior. Eu coloquei aqui a primeira questão, e o Alexandre já tinha falado, da competência do juiz da recuperação judicial e a suspensão das ações. Os senhores sabem que o artigo 6º, ele fala que a decretação da falência e o deferimento do processamento da recuperação suspende a prescrição e todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. O parágrafo 1º fala que as ações que demandarem quantia líquida terão prosseguimento. E o parágrafo 4º, por sua vez, fala que, em hipótese alguma, a suspensão do CAPT excederá o prazo improrrogável de 180 dias. Temos esses três comandos no artigo 6º. E aí os senhores devem estar me perguntando, e o artigo 76, Renata? O artigo 76, ele fala do juízo da falência, fala que é indivisível e competente para conhecer todas as ações. Como o Alexandre falou, esse artigo 76, e todas as vezes em que nós recebemos ações remetidas ao juízo universal da recuperação judicial, é com fundamento nesse artigo 76.
E aí os senhores vão perguntar, mas há um juízo universal da recuperação judicial? Eu entendo que não. Pelo artigo 76, o Alexandre também entende que não. A Câmara aqui do Tribunal de Justiça, reservada à falência e recuperação, tem se manifestado nesse sentido, de que não existe um juízo universal da recuperação judicial. Mas procurando em jurisprudências, isso me parece tranquilo, mas não é tão tranquilo assim. Procurando na jurisprudência de outros estados, por exemplo, em Minas Gerais, contém uma série de precedentes dizendo remetam-se os autos ao juízo universal da recuperação judicial. E no Rio de Janeiro também. Então, a questão não é tão tranquila como pode parecer. O STJ, que é quem decide os conflitos de competência entre juízos de estados diferentes, ele tem dito, na maioria dos precedentes, que não há juízo universal da recuperação no sentido de encaminhar os autos ao juízo, como o Alexandre falou. No entanto, o juízo da recuperação judicial é quem define as práticas expropriatórias dos bens da recuperanda. Existem alguns poucos precedentes do STJ em que ele acaba falando quem prossegue com a execução é o juiz da recuperação e os juízes mandam. Esses dias eu até conversei com o Alexandre e disse, o que eu faço? Eu recebi do juiz do trabalho uma execução trabalhista. Eu disse, agora eu faço o quê? Isso aqui como? Como eu vou processar isso aqui? Né? Daí eu fui olhar o precedente e o STJ realmente tinha mandado, dito que a execução prossegue com o juiz da recuperação e encaminharam os autos para mim. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa noção do artigo 6º, ele fala, suspendem-se as execuções por 180 dias. E a medida mais adequada, com certeza, é isso, é suspender. Por quê? Decorridos os 180 dias, a ação pode prosseguir. Eu já vou falar desse prazo de 180 dias, se ele é prorrogável, se não é. Mas, em princípio, é isso que ela instituiu. Ela falou, por 180 dias fica suspenso. Por que 180 dias? É o período, de acordo com os prazos do processo, em que a recuperação judicial vai chegar até o ponto da Assembleia de Credores, em que vai ser concedida a recuperação ou não. Aí o artigo 59 fala lá, haverá novação. E havendo a novação, na verdade, o plano vai ser cumprido, os pagamentos vão ser feitos pelo juízo da recuperação judicial. Aí os senhores devem estar pensando, e os garantidores? Eu também já vou falar dos garantidores, que é uma outra questão também tormentosa para nós. Então, em princípio, como o Alexandre falou, não há juízo universal da recuperação judicial. Só que é importante que os juízos das ações individuais, das execuções, tenham em mente, por isso que eu falo do artigo 47, do princípio da transparência, tenham em mente o que a lei buscou com o Instituto da Recuperação Judicial, e aqui eu não estou falando em assistencialismo estatal, não, coitada da empresa, ela realmente não é uma coitada, ela está em dificuldade, e a gente vai ter que trabalhar com isso. Mas é importante que o juiz da execução e das ações individuais, o juízo civil aqui na capital e os juízes no interior que trabalham, que recebem essas ações individuais de empresas em recuperação, que tenham em mente que é importante ter cuidado. Eu acho que o próprio Código de Processo Civil traz mecanismos para conseguir permitir que essa empresa se desenvolva e que não acabe culminando com a convolução em falência, seja por meio de basta-injúria. A gente vê em processo, como eu cheguei na vara, os processos já estavam andando, tem processo que eu olho de frente para trás, parece uma novela. Eu começo a olhar, está em recuperação. Aí vem a notícia, um bacen júri do juízo do trabalho, outro bacen, vai para o 8º volume, convolou em falência. Por que convolou em falência? Porque aqueles créditos estavam submetidos à recuperação judicial. Só que o juízo individual não teve um olhar amplo, e o que ele fez? Continuou. Salve-se quem puder, eu vou resolver o problema do meu exequente aqui, com bacen júri, acaba com o capital de giro, e isso acaba convolando, culmina na convolução em falência. Então, é muito importante que o juízo da ação individual tenha essa visão. O professor Fábio Lua Coelho, num artigo que ele escreveu na Revista do Advogado, e que falava só de recuperação judicial, essa revista, ele traz uma observação que eu acho que é bem importante para os juízos individuais, que ele fala assim, embora não haja juízo universal da recuperação e avisa atrativa, isso não significa que não deva existir uma coordenação entre os juízos da recuperação e da execução. Não que deva haver sujeição, mas sim o olhar do juiz da execução para a recuperação judicial. Vejam que se houver essa coordenação, desde que com base nesse princípio da transparência, é possível resolver as questões sem maior conflito. Porque, vejam, a maioria dos conflitos de competência, o que o STJ diz? O juízo da recuperação é quem decide, o juízo da recuperação é quem decide. Mas
Mas se o juiz individual tiver uma visão e perguntar, o executado foi lá e disse, estou em recuperação. Então, vem cá, me traga o edital, eu quero ver se esse crédito está submetido à recuperação. Ele tem como provar, ele junta relação de credores, eu já posso ir lá e vou ver. Bom, o exequente está rolado, o valor é o valor da execução. Quando é que foi deferido o processamento? Foi deferido em março, 180 dias. Então, em 180 dias, pode ser que seja concedida a recuperação judicial. E aí importa a inovação. Então, veja que com esse olhar é possível resolver a questão sem conflito de competência e sem encaminhar os autos necessariamente para o juízo da recuperação judicial. Em relação à suspensão das ações por 180 dias do deferimento, que é o que fala o parágrafo 4º, o que eu faço? Aí também entra a questão até em razão da concordata, acho que muitos juízes olham, esse exequente aqui, esse executado veio me dizer que está em recuperação, não quer pagar. O que eu faço? E ficar com o processo parado ninguém gosta. A maioria dos juízes civis gosta de resolver. Ou executa, ou extingue, faz alguma coisa, deixar suspenso. Mas vejam como é importante o princípio da transparência. Se esse executado que está em recuperação judicial, não basta chegar e falar, estou em recuperação judicial. Tá, e daí? Estou em recuperação judicial, eu já junto um edital, a relação de credores, está aqui, o crédito está submetido, a minha recuperação foi deferido o processamento, já tem assembleia marcada. Se o juiz da ação individual tiver acesso a essas informações, é muito mais confortável aguardar por 30, por 60 dias, até o decurso do prazo de 180 dias. E aí entra a questão do princípio da transparência. A recuperanda tem que ter essa noção. Ela tem que prestar essas informações, porque senão fica alguma coisa para inglês ver. Eu estou em recuperação, então eu posso tudo, tem que ver se esse crédito está submetido mesmo à recuperação. Tá? O prazo de 180 dias, ele é prorrogável. Depois até, se o doutor Alexandre quiser conversar sobre isso, em princípio, o artigo fala assim, em hipótese alguma, o prazo excederá 180 dias. Então, vejam que o legislador não falou, não excederá, ele falou em hipótese alguma. Como diz a regra que a lei não tem palavras inúteis, é preciso analisar com muita cautela essa questão da prorrogação. Por quê? Porque, na verdade, se houver uma prorrogação sem nenhuma justificativa e de maneira recorrente, e aí a minha opinião pessoal, eu acho que nós caímos na grande chance da recuperação judicial virar uma concordata com outro nome. Porque aí é muito fácil, prorroga por mais um pouco, e quando vê não sai a assembleia, e quando vê não consegue recuperação, e passou 2, 3 anos e nada aconteceu. Então, eu acho que é importante ter esse cuidado. O Tribunal de Justiça, nos precedentes em que teve que se debater com esse ponto, ele disse que, em princípio, o prazo é improrrogável. Tá? Isso a Câmara reservada à falência. Eu vi alguns precedentes das câmaras do direito privado, muitas vezes referindo, depende, tem que ver se o juiz da recuperação, de fato, deferiu a prorrogação, ou tem que ver a razão pela qual esse prazo de 180 dias foi excedido sem que houvesse a concessão da recuperação judicial. O o STJ, e eu peguei aqui um precedente de junho, 28 de junho, ele refere assim que não se mostra plausível a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo de 180 dias ali estabelecido. E na fundamentação dessa decisão, o que eles querem dizer, na verdade, a ministra Nancy, eles basearam o voto num precedente da ministra Nancy, é que, em casos excepcionais, não é razoável que se prossiga com uma execução individual quando a empresa está em recuperação, ainda excedeu o prazo de 180 dias e ainda não foi concedida a recuperação. Mas vejam, é no caso concreto, mediante uma justificativa plausível, e aí uma justificativa plausível por que ainda não houve a concessão da recuperação? Será que é porque ou a vara tem muito processo, não andou, ou será que é porque a recuperanda não foi diligente, não providenciou todos os editais dos prazos, e não providenciou a Assembleia de Credores? Então, eu acho que é importante, é um cuidado que nós temos que ter, porque a recuperação ela tem que ter credibilidade. E para ela ter credibilidade, eu acho que esse prazo não foi colocado aqui à toa. Se ele é suficiente ou não foi o prazo que o legislador achou por bem colocar. Então, acho que em ocasiões muito excepcionais e com uma justificativa muito boa, se pode falar em prorrogação desse prazo.